Olá pessoal, muito prazer, eu sou o Genilson. Eu sou técnico em implementação de computador profissionalmente, porém também um autodidata interessado nas diferentes áreas do conhecimento. Entre elas se destacam aí a filosofia, a sociologia, a psicologia, e aqui eu vou estar fazendo uma análise crítica da teoria de gênero no Brasil. Então, a transgeneridade ou teoria de gênero é um assunto que está em alta dentro das ciências sociais e eu pretendo aqui fazer uma análise dessa teoria da maneira como ela se dá no Brasil. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, dando início à nossa análise, vamos começar definindo o que é a transgeneridade ou teoria de gênero. Esse slide ele está praticamente autoexplicativo, pessoal, porque nele eu coloquei todo o conteúdo já estruturado, também já explicado. Eu só vou estar falando apenas para estar adicionando aqui adendos e dando exemplos. Porém, as caixinhas de texto já tem aqui tudo que é necessário para entender o conteúdo desse slide. Então, com relação à transgeneridade ou teoria de gênero, é um termo utilizado para designar o fenômeno que ocorre com pessoas que não se identificam com a identidade de gênero atribuída a elas pela sociedade. É chamado de transgêneros ou de apenas trans todo aquele que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído pelo grupo social no qual estava inserido, geralmente desde o nascimento. Então, o que é a pessoa transgênero? É aquela pessoa que não se identifica com aquilo que ela entende como gênero atribuído a ela no nascimento. Depois a gente vai estar vendo também um pouquinho melhor o que é esse gênero que aparece dentro da teoria e elucidando essa questão. Aqui temos o significado segundo o dicionário. Vale lembrar que frequentemente eu vou estar evocando aqui o significado das palavras e dos termos como aparecem no dicionário, dado que para poder falar de assunto a gente tem que saber o que ele significa, né? Do que a gente está falando. Portanto, eu vou estar utilizando aqui como fonte primária, praticamente principal, o dicionário. Então, no dicionário temos aqui a definição de transgeneridade, né? Então, condição de transgênero, pessoa que expressa uma identidade de gênero diferente da que corresponde ao seu gênero de nascença. Então, como colocado agora, transgênero nada mais é do que pessoa que não se identifica com o gênero que lhe é atribuído. Continuando, então, vamos ver o que é o gênero. Vamos então definir o gênero. Dentro da teoria de gênero, o gênero diz respeito ao papel social exercido pelos indivíduos, estando associado a características psicossociais. A exemplo, temos que, na sociedade, homens e mulheres exercem diferentes papéis e possuem características psicossociais distintas, como gostos, comportamentos, formas de expressão, etc. Para a mesma teoria, homens e mulheres são definidos pelo papel social que exercem e pelas características psicossociais que possuem. O gênero é estudado por autores como o John Money e a Judith Butler. Na nossa nota de rodapé, vamos ter aqui um exemplo de papel social geralmente atribuído à mulher e ao homem, como por exemplo, a mulher é atribuída o papel de cuidadora, enquanto ao homem o de provedor. Esses papéis são definidos, por exemplo, na família, em que a mulher recebe esse papel de cuidadora e o homem de provedor. Mas mais do que ao papel social, o gênero também está atrelado a características psicológicas, como por exemplo, gostos, comportamentos, formas de expressão e etc. Outro exemplo de papel social que temos, por exemplo, é o de servir ao exército. Então, na sociedade só serve ao exército os homens, sendo esse um papel definido, né, como um papel de homens. Então, na prática, o gênero ele aparece quando um comportamento ou uma característica social vem atrelada a uma identidade, tornando-se, por assim dizer, definidora dela. Então, quando a sociedade, por exemplo, determina ou diz que o homem gosta de esporte, logo vai ser entendido pelos teóricos da teoria de gênero que todo aquele que gosta de esporte pode ser considerado, portanto, homem. Por quê? Porque a sociedade definiu que gostar de esporte era uma coisa de homem. Portanto, qualquer um que goste de esporte seria considerado homem. Então, o gênero ele é criado a partir dessa associação de identidade com comportamento.
a gente vai ter aqui no dicionário, ainda no dicionário, né, essa definição. Então, categoria resultante da diferenciação sociocultural e não exclusivamente biológica entre homens e mulheres, que varia consoante a cultura e que influencia o estatuto, o papel social e identidade sexual de cada indivíduo no seio da comunidade em que se insere. Veja que a própria posição, né, ou estatuto social da pessoa também lhe dá um gênero. Por quê? Porque a sociedade vai dizer que quem ocupa determinada posição é uma coisa e quem ocupa determinada posição é outra. Então, por exemplo, a posição de um trabalhador braçal. Quem é que ocupa geralmente essa posição aqui? É o homem. Portanto, tudo aquilo que vai exercer esse papel, se identificando com ele, pode ser considerado o homem, já que aqui a gente vai ter o homem como aquilo que não só é predisposto, mas que gosta de exercer esse papel. Então, sempre que a gente tiver essa identidade atrelada a um comportamento, vamos ter o gênero. Por este motivo, o gênero ele nem se limitaria, na verdade, à binaridade de gênero que é compreendida, isso é, de homem e de mulher, né? Mas haveria tantos outros gêneros aí para poder designar cada um desses papéis que os indivíduos são capazes de exercer numa sociedade. Entretanto, a gente aqui vai se restringir a esses gêneros tipicamente, né? Que são o homem e a mulher. Então, o gênero é aquilo responsável por definir a identidade. Vamos ver, portanto, no próximo slide o que seria essa identidade de gênero. Mas antes de irmos para a identidade de gênero, faz necessário diferenciar gênero de sexo, como faz a também teoria de gênero. Então, uma coisa que é bastante enfatizada na teoria é essa diferença que é feita entre o gênero e o sexo. Então, a teoria de gênero diferencia gênero e sexo, entendendo o gênero como uma identidade social marcada pelo papel exercido na sociedade e por características psicossociais, e o sexo, um traço biológico marcado por características biológicas. O sexo é caracterizado pelo aparelho reprodutor de cada indivíduo, sendo definido principalmente pelas glândulas e pelos gametas e suas respectivas funcionalidades. Lembra que quando a gente fala de sexo, a gente está falando de todo o aparelho reprodutor do indivíduo, mas que tem aqueles principais componentes que são as gônadas, que são as glândulas sexuais, né? Os ovários e os testículos, e os gametas, que são as células reprodutivas, os óvulos e os espermatozoides. Então, a teoria de gênero ela vai diferenciar essas duas coisas. O gênero como um papel social, atrelado a características psicossociais, ou seja, psicológicas e sociais, e o sexo a características físicas biológicas. Vamos ter aqui essa diferenciação. Então, o gênero seria o ser social, seria basicamente todo o conjunto da pessoa como algo mais externo, por assim dizer, como expressão dela. Então, ser social dotado de características psicossociais. Já o sexo diria respeito ao ser biológico, né, que a gente poderia chamar de ser biológico, caracterizado pelas características biológicas. Quando a gente vai aqui na definição de sexo no dicionário, vamos ter como conjunto de características físicas e funcionais que distingue o macho da fêmea, bem como os órgãos sexuais e a própria relação sexual. Então, os seres humanos são seres sexuados, isso é, que possuem sexo e que se reproduzem através dele. A forma de reprodução é a chamada relação sexual. Por sua vez, ela é feita a partir dos órgãos sexuais, né? Que, como já coloquei ali, é composto de todo o conjunto do aparelho reprodutor, desde o órgão sexual propriamente dito, há também as glândulas e as células reprodutivas. Então, essa aqui é a diferença entre gênero e sexo. Gênero, papel social, sexo, características biológicas, que vão definir aqui o macho e a fêmea. Vamos agora então para a identidade de gênero. Então, agora que a gente já viu o que é gênero e o que é sexo, já diferenciou os dois, vamos entender o que é a identidade de gênero.
Ainda segundo a teoria, a identidade de gênero de uma pessoa é definida, portanto, pelo papel social com o qual ela se identifica e pelas características psicossociais que ela possui. Essas identidades, quais são essas identidades, né? Elas podem variar entre homem, que seriam as pessoas com as características entendidas tipicamente como masculinas, e mulher, que seriam as pessoas com as características entendidas tipicamente como femininas. Como, por exemplo, o que eu dei anteriormente, por exemplo, mulher gosta de maquiagem, homem gosta de esporte. Então, se alguém gosta de maquiagem, essa pessoa poderia se dizer uma mulher. E se outra pessoa gosta de esporte, essa pessoa poderia se dizer um homem, porque essa seria a identidade de gênero. Então, na medida em que a pessoa se identifica com aquelas qualidades e características que são mais típicas de uma identidade ou de outra, ela possui, portanto, a identidade de um ou de outro. E vamos ter também o não binário, que não se enquadraria precisamente em nenhum dos dois casos, mas pode inclusive ser os dois. Devido a culturalmente serem atribuídos papéis sociais e características personalísticas a essas identidades, homem e mulher, a teoria de gênero compreende essas identidades como identidade de gênero. A pessoa transgênero, portanto, ou logo, seria aquela pessoa que não se identifica com o gênero que lhe é atribuído, que pode ser homem ou mulher. Então, você provavelmente deve ter ouvido um trans falar aqui, definindo a pessoa trans como uma pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Esse gênero, a pessoa, o teórico, né, de gênero, vai dizer que é o homem e que é a mulher. E é com um desses papéis aí que ele, com uma dessas identidades que ele não vai se identificar, sendo chamado, portanto, de transgênero. Ok, pessoal, colocados então essas definições e essas diferenciações, vamos às controvérsias sobre a teoria de gênero. Então, da teoria à ideologia: homem e mulher, sexo ou gênero. Embora a teoria de gênero busque compreender as identidades homem e mulher como identidade de gênero, há inúmeras controvérsias quanto a esta concepção. O estudo sociocultural utilizado para embasar esta noção parece ignorar as particularidades das diferentes sociedades, entre elas os significados atribuídos formalmente a essas identidades. No Brasil e demais países lusófonos, tomados originalmente, esses termos nunca significaram um papel social, mas uma identidade especificamente fisiológica, caracterizada pelo sexo e pela faixa etária. Respectivamente, um designa o macho adulto da espécie humana, isso é, o homem, e o outro a fêmea adulta da espécie humana, o que não ocorre apenas com as palavras homem e mulher, mas também menino e menina, com a variação apenas de idade neste último caso. Este fato pode ser verificado consultando-se qualquer dicionário antigo da língua portuguesa, que, mais uma vez, vamos fazer aqui, é olhar o significado de homem conforme aparece no dicionário. Então, homem, pessoa do sexo masculino depois da puberdade, pessoa adulta do sexo masculino. Veja aqui, nessa definição de homem aqui, que é a definição mais tradicional que você pode encontrar em qualquer dicionário mais antigo, homem não significa um gênero, não significa um papel social que a pessoa exerce, mas é uma identidade sexual, portanto biológica, caracterizada tanto ali pelo sexo, na verdade, como também pela faixa etária. Então, só pode ser considerado homem não apenas um ser humano do sexo masculino, mas também um ser humano do sexo masculino adulto. Então, essa identidade ela é bem específica na sua definição. Entre outros significados, vamos ter aqui o mamífero primata, macho, macho, veja que sempre coloca como macho, né? Bípede sociável, que, tal como a mulher, se distingue de todos os outros animais pela faculdade da linguagem verbal e pelo superior desenvolvimento intelectual. Ser humano do sexo masculino. Então, originalmente, esse termo não designava um papel social, mas um sexo. Vamos ter a mesma coisa com a mulher também. Então, pessoa do sexo feminino depois da puberdade. Pessoa adulta do sexo feminino. Mamífero primata, fêmea, bípede, sociável, que, tal como o homem, se distingue de todos os outros animais pela faculdade da linguagem verbal e pelo superior desenvolvimento intelectual, e se distingue do homem pela capacidade de engravidar. Então, a mulher, veja bem como isso aqui é bem definido. A mulher se distingue do homem pela capacidade de engravidar. Ser humano do sexo feminino. Então, aqui a gente vai entrar nessa controvérsia com relação à teoria de gênero.
Veja que ela se vale de um suposto fato de que, dentro das sociedades, o comportamento define a identidade. Entretanto, estudando, por exemplo, o caso do Brasil, a gente vê que sempre foi chamado de homem e de mulher aquilo que possuía um determinado físico, um determinado corpo físico, e não uma identidade. Então, essa é uma controvérsia da teoria de gênero, que tenta definir, ou pelo menos entender as identidades homem e mulher apenas enquanto papel social. Quando podemos ver aqui que, dentro de algumas culturas, entre as a brasileira, mas também de qualquer país lusófono, homem e mulher não vão ter significado de papéis sociais, mas apenas mesmo de pessoa de um determinado sexo e de uma determinada faixa etária. Veja que isso não quer dizer que o comportamento ele não esteja atrelado à identidade. A gente também pode constatar que ele está, como nos exemplos que coloquei. Então, colocar que um homem gosta de futebol e etc, e etc, etc. Entretanto, o comportamento sozinho não parece ser suficiente para poder definir a identidade, seja de homem ou de mulher, o que acaba contradizendo a teoria de gênero nesse aspecto. Nos próximos anos a gente vai estar trabalhando melhor essas controvérsias, então vamos seguir adiante. Aqui temos exemplo também com menino, né? Então, menino é criança do sexo masculino, né? E vamos ter menina, que é a criança do sexo feminino. Então, tanto homem e mulher como menino e menina são identidades que originalmente estavam atreladas e ainda estão, porque isso não foi mudado. Está se tentando mudar, mas ainda não foi mudado. E existem algumas condições que deveriam ser atendidas para que fosse mudado. Então ainda não foi. Então o significado dessas palavras é esse daqui. Se refere, na verdade, antes de qualquer coisa, não vou falar que não se refere a um papel, mas antes de qualquer coisa, a um corpo específico. Portanto, o estudo sociocultural ignora um dos aspectos mais importantes da cultura e da estrutura de uma sociedade, que é a sua língua. No caso, o estudo que foi feito para poder se teorizar essa ideia do gênero, né? E dessas identidades enquanto papéis sociais. Agora vamos esclarecer um equívoco que muitas vezes é cometido pelos teóricos de gênero, de afirmar que homem e mulher não são iguais a macho e fêmea, e que homem e mulher se refeririam ao gênero enquanto macho e fêmea se referiria ao sexo. Então, vou estar mostrando aqui agora que, na verdade, isso não é verdade. E que homem e mulher também podem se referir, não só podem, como se referem, ao macho e à fêmea. Então, ignorando totalmente os significados originais e formais desses termos, os defensores da teoria de gênero tentam diferenciar substantivamente aquilo que para ele designa o gênero e o que designa o sexo. Alegam, portanto, que homem e mulher se refere à identidade de gênero e que, na verdade, macho e fêmea designariam os sexos, o que mostra que possuem pouco domínio da linguística. Macho e fêmea realmente designam sexos, mas isso não impede que homem e mulher façam o mesmo, desde que por algum outro significado essas palavras se diferenciem. E, neste caso, enquanto macho e fêmea possuem um significado mais genérico e que se refere à figura do macho e da fêmea de diferentes espécies, e de qualquer idade, as palavras homem e mulher, além de especificarem o sexo, especificam também a espécie e a faixa etária. Então, por que que homem e mulher, assim como macho e fêmea, podem significar os sexos, né? Simplesmente porque eles não têm, no seu contexto geral, o mesmo significado. Então, por exemplo, macho e fêmea são termos genéricos. São termos que eu posso utilizar para me referir ao macho e à fêmea de qualquer espécie. E são muitas das espécies que têm macho e fêmea. De modo que, se eu quero me referir ao macho da espécie humana propriamente dita, e especificamente ao macho de uma faixa etária, eu não posso chamá-lo apenas de macho. Com isso, não vai ficar muito claro ao que eu estou me referindo. Enquanto que, se eu falo homem, aí vai se saber de que macho é que eu estou falando, que é esse homem. Como aparece lá no significado do dicionário,
é o macho da espécie humana adulto, assim também como mulher. Portanto, homem e mulher são termos que especificam ainda mais, são termos menos genéricos e que especificam ainda mais essas figuras ou esses indivíduos. Eles equivalem, eles têm uma correspondência basicamente a, por exemplo, gato e gata, ou cachorro e cadela, e em toda espécie que você tem macho e fêmea, você sempre vai ter um nome para designar o macho e sempre vai ter um nome para designar a fêmea, porque se eu for me referir a uma coisa apenas enquanto macho, dado que macho é um termo genérico que pode significar de qualquer espécie, ninguém vai saber do que eu estou falando. Então, por isso que ao me referir especificamente ao macho, eu preciso de um nome que também diga qual é a espécie desse macho, ou seja, que especifique ele, que diga qual é a espécie e dependendo até mesmo qual é a idade, entre outras características que também podem ser colocadas dentro de um termo. Então, homem, por exemplo, e mulher significam, sim, também, assim como macho e fêmea, os sexos, só que com características a mais. Então, esse argumento, muitas vezes utilizado pelo histórico da teoria de gênero, né? Ele é incorreto e mostra o baixo domínio da linguagem. Achar que porque macho e fêmea se refere ao sexo, homem e mulher não podem se referir. Então teria que se referir ao gênero. Na verdade, ambos se referem ao sexo, só que homem e mulher é mais específico. E esse não é um fenômeno que você observa apenas nos seres humanos, né? Ou seja, não é apenas o macho e a fêmea dos seres humanos que tem nome específico, mas o macho e a fêmea de qualquer espécie também tem nome específico. Então, sei lá, galo, galinha, cachorro, cadela, gato e gata, etc, etc. Todos eles vão ter esse nome. Então, a gente vai vir aqui ó, na definição de macho. Então, a gente já viu o que é a definição de homem, né? Então, homem, ele é o macho da espécie humana adulto. E o que seria o macho apenas? Organismo que apenas produz gametas masculinos. Organismo capaz de fecundar. Isso aqui é com relação à sexualidade. Lembra que eu falei que somos seres sexuados e que possuímos sexo? Então, macho é um sexo, assim como fêmea também. O que não impede que homem e mulher também façam a mesma referência. Mas macho é um sexo. E pelo que é caracterizado esse sexo, né? Pela capacidade de produzir gametas masculino. Gametas masculino, entenda, célula reprodutiva masculina, ou seja, espermatozoide. Para produzir espermatozoide, você precisa da gônada masculina, né? Que é o testículo. Veja também que é organismo capaz de fecundar. Então, é entendido como macho aquele organismo, que pode ser de qualquer espécie, e não apenas animal, mas também de planta, capaz de fecundar. Outra aqui vamos ter animal, tá vendo? Animal do sexo masculino. Veja, animal, pode ser vários. E, na verdade, isso nem precisa. Isso aqui é na zoologia, significado na zoologia. Porque esse mesmo termo ele se estende até mesmo para os seres vegetais. Então, as plantas também possuem macho e fêmea, né? Então, também são capazes de fecundar e de serem fecundados. Então, aqui coloquei o ser humano do sexo masculino. Homem, no aspecto físico e sexual. Veja que o homem, como eu já coloquei, não deixa de ser um macho. Pelo contrário, é isso que dá a ele a identidade de homem, quase que principalmente, né? Também, como eu falei, é marcado pela espécie e pela faixa etária, ainda assim não deixa de admitir aqui, né, o macho. Então, como a gente vê, esse é um termo genérico. Quando eu falo de macho, eu posso estar falando de qualquer espécie. Se eu não tiver uma palavra para especificar, ninguém vai saber de que macho é que eu estou falando. Então, o significado de fêmea vamos ter aqui a mesma coisa. Na biologia, organismo que apenas produz gametas femininos. Organismo capaz de ser fecundado. Veja que, quanto às definições de macho e fêmea, não temos muitos questionamentos, né? Da parte tem-se ainda também, só que é menos. Então, os teóricos não costumam questionar as definições de macho e de fêmea, porque elas são bem definidas na biologia. Só tem dificuldade de definir o que é o homem e o que é mulher, sendo que essas ideias estão atreladas. Então, você entendendo o que é o macho, você entende também o que é o homem. Entendendo o que é a fêmea, você entende também o que é a mulher. Por quê? Porque o homem é o macho da espécie humana adulto, fêmea
e a mulher é a fêmea da espécie humana adulta. Logo, atribuir às identidades homem e mulher aquilo que não se encaixa nas suas especificidades é um erro, e chamar de homem e mulher aquilo que não corresponde aos seus significados é fazer o uso incorreto da linguagem e, portanto, passar por cima de um aspecto fundamental e estruturante de uma cultura. Sendo assim, falta respaldo sociocultural para embasar a teoria de gênero. Então, aqui a gente entrando nesse questionamento dessa teoria, né, vemos que, embora pretenda ser um estudo sociológico e cultural das sociedades, vemos que falta respaldo nesses mesmos campos. Por quê? Porque a linguagem, por exemplo, é uma característica muito marcante de uma cultura. Então, é quase que estruturante, né, de uma cultura. Toda sociedade possui uma forma de linguagem. Você não pode falar de uma cultura e de uma sociedade excluindo dela esse traço que é muito característico dela, né? E quando a teoria de gênero faz isso, ela acaba perdendo crédito nessa questão desse estudo aí, né? Porque se foi feito o estudo, parece que ele não foi feito corretamente. Então, a teoria ela não tem respaldo sociocultural para ser embasado. Masculino e feminino. Veja que, já que esse fenômeno ocorre, mas não podemos chamá-lo por homem e mulher, porque não é esse o significado desses termos, né? De que outra coisa então poderemos chamar, né, a figura que possui um papel e que possui determinadas características. Então, aqui, partindo do estudo linguístico, vamos ter o seguinte: contudo, não deixando de admitir o fenômeno do papel social e das características mencionadas e, ainda, necessitando-se falar dele, faz-se necessário que lhe sejam atribuídos nomes. Porém, nenhum esforço aqui é necessário para adulterar ou criar novos termos ou novas identidades, dado que a língua portuguesa já comporta este fenômeno, mas não chama pelos nomes homem e mulher, mas masculino e feminino. Masculino diz respeito a tudo aquilo que é relativo ou próprio do macho, o que inclui o papel tipicamente por ele exercido, o seu comportamento, as suas qualidades, etc. Da mesma forma que feminino quer dizer aquilo que é relativo ou próprio da fêmea. Se, portanto, alguém possui características masculinas, não é necessário, e em algumas situações nem mesmo devido, chamá-lo de homem, mas de masculino. Isto é, que quer dizer que possui características masculinas. Diferentemente de homem, que se refere especificamente ao ser humano macho e adulto, masculino pode se referir a qualquer coisa que tenha características de macho, sejam elas físicas ou personalísticas, que admite o ser homem, né? Ou seja, faz parte do macho ser homem, mas que não se restringe da masculinidade, na verdade, né? Ser homem, mas que não se restringe apenas a isso. E o mesmo vale para feminino. Então, veja, na sociedade a gente observa que de fato existe o dito papel social. Isso é atribuído os papéis a essas figuras. Mas como a gente acabou de ver, também não podemos chamar esses papéis de homem e de mulher, porque não são esses o seu significado, o significado desses termos, né? Então, de que forma é que podemos chamá-lo? É muito simples. Para qualquer coisa que você vai entender como mais característico do homem ou da mulher, ou ainda do macho e da fêmea, você pode chamar de masculino e feminino. Então, esses termos já existem na nossa linguagem e já são utilizados. Então, sempre que eu quero me referir a uma coisa que é própria, por assim dizer, do macho, não precisando ser ele, porque masculino engloba, mas não se restringe ao macho. Então, masculino é aquilo que é relativo ao macho, só que não se restringe à identidade macho. Qual que é a diferença entre os dois? O macho, precisamente, ele é o organismo que, como a gente viu lá no nosso significado, né, produz os gametas masculino, ou seja, produz espermatozoide. Esse é o macho. Masculino é aquilo que é relativo ao macho. O macho, ele é composto apenas do organismo que produz espermatozoide, ou pelo menos essa é a única característica que o macho possui? Não, ele também tem outras características que podemos dizer serem mais supérfluas, né? Ou seja, que não são tão essenciais assim, mas que não deixam de ser deles. E tudo aquilo que vai possuir essas características eu vou poder chamar de masculino. Então, se alguém, por exemplo, tem um gosto que aparece mais, que é tipicamente de homem, eu posso falar que essa pessoa é masculina. Eu não posso ignorar a questão sexual dela, né, identidade sexual, seja de homem e mulher,
mas eu posso chamá-lo sim de masculino, dizer que essa pessoa é mais masculina ou mais feminina. De modo que, em vez de chamar, por exemplo, um, um, o homem feminino de mulher trans, como hoje em dia é entendido, você pode chamar esse homem feminino de homem feminino. Inclusive, o uso dessa expressão é feito, né, existe na nossa linguagem. Então, existe a expressão, embora pejorativa, né, homem afeminado, o menino afeminado, por exemplo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que existe que aquela pessoa ela tem um sexo, a identidade dela é de homem, né, porque possui o sexo masculino, mas possui traços, características femininas, seja no gosto, seja no jeito, etc, etc. Então a pessoa vai falar, porque você é um afeminado. Afeminado quer dizer aquele que possui característica, é a mesma coisa que falar que é feminino, né? É aquele que possui característica de fêmea. E esse daqui é o melhor termo que a gente tem para se referir precisamente a esse fenômeno. Então, quando uma mulher ela possui características masculinas, eu não preciso chamar ela de homem, porque ser homem não é possuir característica masculina. Ser homem é ser um macho e, portanto, ser capaz de produzir espermatozoides adulto da espécie humana, entendeu? Então, eu não vou chamar essa mulher de homem, eu vou falar que ela é masculina. Por quê? Porque ela tem traço masculino. Dá para falar a mesma coisa para os homens mais femininos. Então, a figura é entendida como um homem, por quê? Porque é o macho da espécie humana adulto, enquanto o macho produz espermatozoide, mas tem características mais superficiais, ou mais supérfluas, né? Femininas, isso é, às vezes a pessoa tem um gosto feminino, ou tem uma forma de se expressar feminina, tem uma aparência, inclusive, feminina. Veja que masculino e feminino ele não vai se restringir também às características personalísticas, mas mesmo físicas. Então você pode ser, embora sendo um homem, você pode ser masculino tanto na personalidade, no seu comportamento, etc., como também na sua aparência. E quando você é assim, você pode ser chamado, e a melhor forma de chamar é por esses adjetivos que já existem na língua portuguesa e já engloba já esse fenômeno, não sendo necessário criar nenhuma outra palavra para se referir a ele, nem deturpar o significado das palavras homem e mulher, que não tem como significado aquilo que é característico do macho ou da fêmea. Isso aqui também pode ser entendido também no sexo, né? Por exemplo, no relacionamento homossexual, você tem ali o papel do ativo e o papel do passivo. Veja que a passividade ela é um comportamento de fêmea, né? Então, na natureza, quem se comporta mais de forma passiva são as fêmeas. Então, o homossexual que faz esse papel de passivo, ele não precisa ser chamado de mulher, entendeu? Ele vai ser chamado de feminino. Por quê? Porque ele possui um traço que é de fêmea, mas ele não precisa ser chamado de mulher, compreendeu? Se a gente fosse seguir a rigor a teoria da transgeneridade, né, do gênero, então a pessoa nem mesmo deveria se identificar com uma coisa. Simplesmente por estar numa posição e exercendo determinado papel, ela já teria aquela identidade. Então, nesse caso, por exemplo, no caso que eu falei do homossexual, logo homossexual passivo seria uma mulher. Mas veja, nem é necessário chamar isso de mulher, porque isso não é um traço que aparece apenas nas mulheres, é um traço que aparece nas fêmeas de maneira geral. Daí isso é melhor chamar de feminino, que engloba os traços que aparecem tanto nas mulheres como também em outras fêmeas, porque a mulher não deixa de ser uma fêmea, né? Então, dentro da nossa língua, a gente já tem esses termos que podem se referir tranquilamente, sem qualquer problema, a esse fenômeno. Aqui a gente vai ter as definições de masculino e feminino no dicionário, né? Novamente, evocando aqui. Então, masculino, relativo ou pertencente a homem, ou relativo ou pertencente ao macho. Relativo ou pertencente, ou seja, aquilo que é próprio do macho. Então, sempre que você tem, por exemplo, uma característica que aparece mais e que a gente costuma dizer que é próprio do macho em uma figura, você pode chamá-lo de quê? De masculino. Ou chamar essa figura de masculina, entendeu? Veja que na nossa própria língua existe o gênero gramatical, que é composto também pelo feminino e masculino. Então é interessante que na nossa linguagem a gente já tem um gênero que também seja compreendido, né, como masculino e feminino, como se a melhor forma de você se referir a isso não fosse como homem e mulher, mas masculino e feminino mesmo.
Então, na gramática, disse do gênero gramatical que se opõe ao gênero feminino, nos idiomas que têm dois gêneros, ou aos gêneros feminino e neutro nos idiomas que têm três gêneros. Significado de feminino, relativo ou pertencente à mulher, porque a mulher é uma fêmea. De maneira literal, quer dizer relativo ou pertencente à fêmea. Só que porque a mulher é uma fêmea, então você pode entender feminino como aquilo que é relativo à mulher, porque a mulher é uma fêmea, entendeu? Então, disse da flor que possui apenas pistilos na botânica, né? E também na gramática. Vamos seguir então para o próximo slide. E sabendo disso, uma coisa que os teóricos da transgeneridade, né, vem tentando fazer é ressignificar essas palavras para que incluam as pessoas trans. Porém, quais as implicações disso, né? Então, ressignificar basicamente é você alterar o significado de uma palavra ou de uma coisa. Então, se homem e mulher já tem um significado, esse significado sendo aquele que eu mostrei, que eu acabei de mostrar, para que esse significado mude, você precisa ressignificar essas palavras. E sim, isso é algo que os teóricos vêm tentando fazer e inclusive vêm conseguindo. Então você já pode pesquisar na internet significado de homem e mulher e você vai ver lá pessoa do sexo ou do gênero masculino ou feminino, né? Sendo que não é esse o significado original da palavra. Então a palavra ela vem sofrendo uma ressignificação. Só que ela vem sofrendo essa ressignificação sem se falar sobre as consequências de você ressignificar uma palavra, que são, vamos lá, observa-se, no entanto, a pressão para que as palavras homem e mulher sejam ressignificadas e passem a incluir pessoas trans no seu significado. Mesmo que a linguagem seja em certo grau volátil e o significado das palavras possa sofrer alterações, ou seja, isso existe, isso é admitível, por outro lado, há um aspecto da linguagem que é mais rígido e não admite a mesma coisa, que é a relação entre o termo e o significado. Dão-se nome diferente a coisas diferentes, e uma mesma palavra não pode ter significados diferentes no mesmo contexto, não sem abrir uma lacuna na linguagem que impossibilita uma determinada referência. Por exemplo, se eu quero me referir ao macho adulto da espécie humana, eu preciso de uma palavra que tenha apenas esse significado. Do contrário, não poderei me referir a ele especificamente. No caso de homem, por exemplo, caso passasse a significar também uma pessoa trans, que termo eu utilizaria para me referir especificamente à pessoa que não é trans? Outra palavra precisaria ser criada, porém isso ainda não foi feito e nem parece que as pessoas trans o querem fazer. Querem fazer isso, né? Então, quais as implicações de você ressignificar uma palavra como vem sendo tentado com as palavras homem e mulher? É muito simples. Você vai ter que criar outra palavra que faça uma referência a esse significado, dado que esse é o tipo de coisa a qual estamos nos referindo o tempo todo. Então, nem podemos entender que na linguagem temos que ter uma referência exatamente para tudo e de maneira específica. Só que a gente, costumeiramente, o tempo todo está fazendo referência ao sexo das pessoas. E já temos as palavras para se referir a eles, que é o quê? O homem e a mulher. Se você ressignifica essa palavra, então como é que a gente vai se referir ao sexo da pessoa? Como eu coloquei, macho e fêmea não é suficiente para isso, porque não especifica. Eu teria que falar um pouco mais para poder a pessoa me entender. Então, ao falar, por exemplo, sobre o ser humano do sexo masculino, eu teria literalmente que falar ser humano do sexo masculino, em vez de falar homem. Porque é atualmente esse significado da palavra homem. Se você muda e eu quiser me referir especificamente a isso, eu vou ter que usar toda essa expressão em vez de utilizar apenas homem. Então, outra palavra precisaria ser criada para que pudéssemos nos referir a essas identidades como tais, ou seja, como identidades sexuais. Então, eu preciso de uma palavra para me referir especificamente ao macho da espécie humana e até mesmo da idade adulta, da mesma forma que a fêmea também. E se for ressignificado, não vai mais existir isso. Então, quando eu falar, por exemplo, homem, como é que você vai entender o que eu estou falando? Você sabe que eu posso estar falando de um homem trans ou de aquele que é chamado de homem cis, não é o homem trans, né? Então, como é que você vai saber do que eu estou falando? Entendeu? Quando eu quiser me referir especificamente a um e a outro, eu preciso de palavras diferentes. É por isso que o trans é colocado é, depois dessas palavras. Só que isso ainda é errôneo. Por quê? Porque trans aí quer dizer algo como uma transição, segundo os próprios teóricos, né?
Então, o trans de homem trans e de mulher trans significa uma transição para aquela coisa. Então, a mulher trans é aquele que está transicionando para ser uma mulher, para ser uma mulher. E o homem trans é aquele que está transicionando para ser um homem. Só que a biologia não admite esse tipo de transição. Então, no máximo, você transiciona para se parecer com um homem ou com uma mulher, mas não para ser um homem ou mulher. Porque para ser um homem ou mulher, como vimos, você tem que ser um macho ou uma fêmea. Você tem que ser capaz de produzir espermatozoide ou produzir óvulos. E atualmente o macho não é capaz e nem é possível induzir ele a produzir óvulos. Ou seja, ele não tem ovários e ele não consegue produzir óvulos. Da mesma forma que a mulher também não consegue produzir espermatozoide. Então, esse trans aí, ele não indica um processo que vai ser concluído. Compreende? Da mesma forma que, se você for entender trans também como além, que trans na verdade tem o significado de além, ainda parece errôneo, porque você vai falar que aquilo, tipo, por exemplo, o homem trans seria o homem além. Agora, além do que? Porque o homem é especificamente um sexo. Como é que você consegue se chamar de homem além? Entendeu? Então, na medida em que homem e mulher têm significados sexuais, nada que não possua os respectivos sexos deveria ser chamado por esse nome. Do contrário, isso é feito uso incorreto da linguagem, bem como é feita a deturpação dessas mesmas identidades. Então, é uma forma incorreta de você trabalhar com esses termos. Compreendeu? Então, isso ainda não foi feito. Então, não foi criada nenhuma outra palavra para se referir ao macho da espécie humana adulto e à fêmea da espécie humana adulta. Bem também como ao macho da espécie humana criança e a fêmea da espécie humana também criança. Não foi criadas palavras ainda, portanto, ainda não deveria ficar se chamando figuras trans por esses nomes, entendeu? Vamos seguir então para o próximo slide. Outros aspectos culturais. Vai lembrar que aqui eu coloquei esse aspecto que é da linguística. Por quê? Porque trabalhar com a linguística é importante na hora de falar sobre teoria de gênero, né? Sobretudo porque você está tentando é, exigir, basicamente reivindicar o direito de ser chamado por um nome. Só que como é que você está reivindicando isso sem você saber o que significa esse nome? Entendeu? Então você precisa entender aquilo do que você está falando para poder continuar falando daquilo pelo menos de maneira válida. Senão você está falando de maneira leviana e, portanto, não deveria ser levado a sério. Então, para você falar de algo com propriedade, você tem que saber do que você está falando. Para você saber do que você está falando, você tem que pesquisar o que é aquilo, né? Então, como é que alguém pode, por exemplo, falar que é o homem sem saber o que significa o homem? É apenas partindo de uma noção que é pessoal, particular, subjetiva dela mesma, mas que não corresponde ao significado nem para a linguagem, nem para a sociedade que faz uso dessa linguagem. Então, esse é algo altamente subjetivo. Basicamente, apenas para essa pessoa que ela é homem de fato. Para os demais, ela não é. Mas o que vemos é os teóricos, né, de gênero tentando impor essa, essa colocação. Então, aqui eu trago esse aspecto da linguística que muitas vezes é ignorado nessa discussão, mas que é muito característico. Você não pode, não é uma coisa que você pode excluir do estudo de uma cultura e de uma sociedade. É o uso que eles fazem da linguagem. Entendeu? Isso aqui você não pode excluir. Então tem que trazer isso também. Mas existem outros aspectos, né, culturais que também contradizem a teoria de gênero. Então vamos a eles aqui, ó. As controvérsias não param por aí. Faltam mais dados que corroborem com a teoria de gênero da forma como ela é apresentada. Na sociedade brasileira, por exemplo, mesmo que se admita que papéis sociais são projetados nos homens e nas mulheres, o mero exercício desses papéis nunca foi suficiente para validar essas identidades enquanto tais. Elas dependeram, desde sempre, pelo menos de dois fatores, o biológico e o psicossocial, nenhum deles bastando individualmente. A prova mais cabal disso é a resistência que as pessoas trans encontram para serem validadas pelas suas identidades. Isso ocorre porque nunca bastou possuir características psicossociais para se possuir essas identidades, o que, mais uma vez, contradiz a teoria de gênero. Então, outra coisa que contradiz a teoria de gênero é as pessoas simplesmente não aceitarem a identidade
que as pessoas trans reivindicam para si. E por quê? Porque a alegação da teoria é de que o mero papel era um definidor, né, da identidade. Só que não é o que a sociedade pensa, não é o que a cultura pensa, não é o que a linguagem pensa. Então, para a cultura, um homem possuir um determinado, ou melhor, alguém fazendo um determinado papel, não torna ele homem ou mulher. Por exemplo, é entendido na nossa sociedade que homens gostam de esporte, por exemplo, esporte e futebol. Também existem mulheres que gostam de futebol. Não é porque elas gostam de futebol que elas passam a ser consideradas homem, entendeu? Então, quando você pega, por exemplo, futebol feminino, você tem um bocado de mulheres que praticam esporte. E não é porque isso é entendido na sociedade como um esporte de homem que, por uma mulher praticar, ela vai ser considerada homem. Então, embora os papéis sociais eles sejam esperados dos indivíduos, eles sozinhos não definem a identidade desses indivíduos, sendo necessário, portanto, dois fatores. E o principal deles, dada toda essa explicação que eu coloquei até agora, né, com o significado e tudo, o principal dele é o biológico. Então, existe o psicossocial, sim, como uma exigência cultural, mas o principal dele é o biológico. Então, eu não chamo ninguém que não seja um macho de homem. Entendeu? Isso aqui existe na sociedade. Motivo pelo qual as pessoas trans encontram essa dificuldade para ter as suas identidades aceitas. Então, atualmente, elas vêm lutando através da militância, etc, etc, né? Para que as suas identidades sejam respeitadas. Por quê? Porque elas não são. Essas identidades não são aceitas. E daí, novamente, eu pergunto de onde é que partiu esse estudo, né? Que, como eu falei, ignora as particularidades de sociedade. Porque, supondo que foi encontrada alguma sociedade em que o mero papel social fosse um definidor de cultura, essa sociedade não foi a brasileira. Então, na nossa sociedade, isso não se aplica. Então, o papel social sozinho, o comportamento sozinho, não te dá essas identidades. É necessário, antes de qualquer coisa, o fator biológico e, para que essa identidade seja validada socialmente, por assim dizer, o psicossocial. Entendeu? Que não é todo mundo que vai validar enquanto tal. Mas mesmo quando não valida, eles não dão esses nomes. Então, por exemplo, como eu coloquei, quando o homem não é masculino, ele não deixa de ser chamado de homem por isso. Ele é chamado de quê? De afeminado, chamado de viadinho muitas vezes, sempre em tom pejorativo, né? Mas nunca de mulher. Às vezes pode se ver isso, né? Falando assim, em tom de zombação. Fala assim, ah, mulherzinha, né? Então você também pode ouvir, mas apenas em tom de zombação e não oficialmente, formalmente. Então outra coisa que contradiz a teoria de gênero é esse fato, de que desde sempre nunca se bastou o papel social para se definir a identidade. Uma prova disso é como as identidades de pessoas trans não são respeitadas. Então, quando um macho quer se dizer uma mulher, as pessoas não aceitam isso. Então, é outro aspecto aqui que contradiz essa teoria. Seguindo então para o próximo slide, vamos ter aqui novas descobertas sobre a biologia das pessoas trans. Isso aqui também é um assunto bastante interessante e que vale a pena esclarecer. Então, justamente devido às pessoas trans enfrentarem resistência para ter as suas identidades validadas, né? Colocado que, como exposto anteriormente, essas identidades dependem de características fisiológicas, os defensores da teoria de gênero vêm procurando por elementos deste tipo que confirme a identidade dessas pessoas. E as novas descobertas sobre a fisiologia de pessoas transgênero pareciam ser a peça que faltava para ter as suas identidades validadas objetivamente. Um estudo apontou que transgêneros possuem uma parte do cérebro mais parecida com o cérebro do sexo oposto, um indício de que a pessoa teria algo biológico do outro sexo. Contudo, apesar disso, além dessas descobertas virem sendo questionadas, ainda que fosse verdade, nada mudaria, já que, culturalmente falando, como foi demonstrado, é necessário possuir o sexo oposto para possuir identidade, e o sexo, como vimos, não está no cérebro, mas no aparelho reprodutor, essencialmente nas gônadas e nos gametas, né?
ou seja, nos ovários e testículos e nos óvulos e espermatozoides. Então, veja, recentemente foi divulgado um estudo, né, um suposto estudo, que constatava que as pessoas trans tinham áreas do cérebro que mais se pareciam com o sexo oposto do que com o sexo. E isso daí foi entendido como uma espécie de dado fisiológico que poderia confirmar a identidade dessa pessoa enquanto homem e mulher. Veja que normalmente as pessoas trans não alegam o argumento biológico, como eu vim colocando até agora, a teoria entende o, a, o gênero apenas enquanto papel social. Só que, por não serem validados apenas por meio do papel social, os teóricos da teoria de gênero eles ficam procurando dados, elementos fisiológicos, né, que consigam afirmar essa identidade. E recentemente foi encontrado aí esse estudo. Vai lembrar que isso já está sendo questionado. Então você já tem pessoas desmentindo isso, né, falando que não existe cérebro masculino e cérebro feminino, mas que o cérebro é tudo a mesma coisa. E, portanto, isso não é válido. Mas ainda, mesmo que fosse verdade, veja, dentro de tudo que eu coloquei, o que é o homem? Não é uma pessoa que tem o cérebro masculino. É uma pessoa que é um macho, ou seja, que possui o aparelho reprodutor masculino, que é capaz de produzir os gametas masculinos, ou seja, a célula reprodutiva. Então, esse estudo nada muda em toda a questão. Então, você começar a pegar traços, qualquer que seja, que não seja o próprio aparelho reprodutor em uma pessoa, não vai dar a essa pessoa a identidade de homem ou de mulher. Porque a única coisa que define é o sexo. Então, como eu coloquei, como mostrei lá no dicionário, o homem é o macho da espécie humana. Macho, como eu coloquei, é o que? Um sexo. Sexo caracterizado por um aparelho reprodutor, caracterizado pela capacidade de produzir os gametas masculinos, espermatozoides. Capaz, portanto, também de fecundar. É a capacidade do sexo masculino, do feminino, né, de ser fecundado. Então, você encontrar um traço que seja no cérebro, qualquer outra parte do corpo que não seja aparelho reprodutor, não vai validar a identidade de ninguém enquanto homem e mulher, porque elas não estão atreladas a características superficiais ou características secundárias dos sexos, mas as características essenciais e primárias. Então, esse estudo aí nada mudou, né, nessa questão da contradição, né, da teoria de gênero. Aqui só explicando, né, então, o que são as gônadas novamente. Gônadas são as glândulas sexuais. No homem é o testículo, que produz os espermatozoides e a testosterona. E na mulher temos ali os ovários, que produz os óvulos. Então, o macho e a fêmea são definidos por isso daqui, ó, pelas essas gônadas e pelos gametas. Os gametas são as células reprodutivas. Vamos então falar um pouquinho mais sobre o sexo, né? Características primárias e características secundárias. A diferenciação sexual ocorre de duas formas, sendo uma mais essencial e a outra mais supérflua. Vai lembrar que supérfluo é tudo aquilo que não é essencial. Então, é tudo aquilo que foge do principal. Então, esta última não sendo capaz de determinar de fato o sexo. A diferenciação ocorre pelas características chamadas de primárias e secundárias. As características primárias ocorrem no órgão sexual, ou seja, no conjunto da genitália, enquanto as características secundárias são desenvolvidas durante a puberdade e tratam-se dos traços físicos característicos do homem e da mulher. Como exemplo, temos o desenvolvimento dos seios e das curvas nas mulheres e outras características como engrossamento da voz, aumento da musculatura, etc., nos homens. O marcador principal está nas características primárias, e mais precisamente nas gônadas e nos gametas, que é onde originalmente os sexos se diferenciam, e onde eles não podem ser confundidos, onde eles não podem se confundir. Ambos os sexos podem apresentar características secundárias do sexo oposto, o que pode ocorrer naturalmente por meio de alguma síndrome ou da manipulação fisiológica artificial, como no caso das terapias hormonais. Porém, não é possível induzir o desenvolvimento das características primárias, ou seja, das gônadas e dos gametas, nem é possível que estas se confundam. Então, falando um pouquinho mais sobre sexo, quando a gente fala de diferença sexual, a gente vai ter essas duas formas, né?
das primárias e das secundárias. O que são as primárias? Aparelho reprodutor. Ou seja, primário, veja, vem primeiro. Então, o aparelho reprodutor é a primeira forma como a gente se diferencia sexualmente. Mas veja que o homem e a mulher não se diferenciam só pelos aparelhos reprodutores. Eles possuem outras características que também diferenciam. Por exemplo, o homem tende a ser mais alto. O homem tende a ter mais músculo. O homem tende a ter a voz mais grossa. A mulher é menos, entendeu? Então, essas são características secundárias que sozinhas não servem para definir o sexo. Por quê? Porque elas podem aparecer tanto em um quanto em outro. Inclusive, elas podem ser manipuladas. Então, quando você pega, por exemplo, embora a altura seja uma coisa mais característica de homem, existem mulheres altas. Embora a musculatura seja uma coisa mais característica de homem, existem mulheres musculosas. E é algo que pode acontecer tanto naturalmente, como por meio de síndromes, algum distúrbio, como também por meio de manipulação. Isso é, você observa, por exemplo, as terapias hormonais ou o uso dos famosos hormônios, né? Ou das bombas, que te dá as características secundárias daquele sexo que corresponde ao hormônio. Então, as mulheres que tomam testosterona, elas vão desenvolver características físicas e psicológicas masculinas. Isso não fará delas um homem. Da mesma forma que homens também podem apresentar, naturalmente ou não, características femininas, e isso não fará deles uma mulher. Então, quando a gente fala de diferenciação sexual, tem que se entender que o mais importante se dá nas características primárias. Ou seja, você não pode induzi-las. Então, como eu coloquei, você pode, enfim, provocar diversas alterações no seu corpo que te dê característica do outro sexo. Mas você não pode desenvolver um útero. Você não pode desenvolver ovários. Você não pode desenvolver testículo. Entendeu? Então, nas características primárias, você tem a diferenciação essencial sexual. Isso aqui é mais sobre o sexo, porque a gente vai precisar falar disso para falar do próximo assunto, que é intersexo. Entrando aqui então no intersexo, vamos ter um argumento que é utilizado em favor da teoria de gênero. Então vamos lá. Outro argumento utilizado em favor da teoria de gênero é o fenômeno do intersexo. Uma vez que não é possível apresentar um dado biológico que validasse a identidade das pessoas trans, uma aparente tentativa de descredibilizar a biologia e validando-a como parâmetro definidor das identidades homem e mulher é feita, apontando a suposta ambiguidade do sexo na biologia. Valendo-se da existência de pessoas intersexo, que são pessoas com síndromes que lhe proporcionam características sexuais tanto masculinas quanto femininas, os defensores da teoria de gênero tentam mostrar como a biologia falha em determinar o que é um macho e o que é uma fêmea e, portanto, o que seria um homem ou mulher. Entretanto, os estudos sobre essas síndromes mostram que os indivíduos não podem ser macho e fêmea ao mesmo tempo, mas que podem possuir parte do aparelho reprodutor de ambos os sexos, o que não invalida a identidade sexual, já que o sexo é definido essencialmente pela funcionalidade das gônadas e dos gametas. Uma pessoa não consegue possuir ao mesmo tempo óvulos e testículos funcionais, mas apenas um destes, o que define a sua identidade sexual. Então, os trans, os teóricos, né, eles começam falando que primeiro homem e mulher são identidades de gênero. Quando isso não é aceito, eles tentam colocar dados de traços biológicos que validassem a identidade enquanto tal. Isso também não é aceito. Então, tenta-se descredibilizar a biologia como um parâmetro definidor das identidades sexuais, tentando mostrar de que forma que ela não consegue definir exatamente o que é homem e o que é mulher, ou ainda o que é macho e o que é fêmea, o que é um erro. Por quê? Porque no caso dos intersexos, você vai ter na verdade o seguinte: pessoas que podem apresentar até mesmo características primárias de ambos os sexos, só que apenas uma dessas características vai ser funcional. Então, a pessoa ela pode, por exemplo, possuir testículos internos e também uma vagina, que é um órgão sexual feminino. Sim, isso pode acontecer e existe uma síndrome, inclusive estudada e nomeada. Entretanto, essa pessoa, apesar de possuir uma vagina, não seria considerada uma mulher. Por quê? Porque não é uma fêmea. E não é uma fêmea por quê? Porque não é capaz de ser fecundada. Então, ou a pessoa vai ter o testículo ou ela vai ter os ovários. E vamos supor que
apareça os dois. Apenas um desses vai ser funcional. Os dois não conseguem, não são funcionais, entendeu? Isso aqui simplesmente não aparece na biologia. Então, essas pessoas intersexos, elas na verdade possuem um sexo. Embora seja chamada intersexo, porque como o próprio nome coloca, né, ela está entre sexos. Só que ela possui sim um sexo definido, que é dado ali nas suas glândulas sexuais e nas suas células reprodutivas. Porque a mulher ela não é apenas aquela que tem a vagina ou a fêmea, ela é aquela que pode ser fecundada. Sem essa capacidade natural, né, você não vai considerar aquilo uma fêmea. Entendeu? Então, uma coisa pode possuir, como queira, aparência feminina, uma aparência de mulher. E ainda assim, se não for capaz de ser fecundada, não vai ser considerado fêmea. Da mesma forma que o homem, né? Se não for capaz de fecundar, não é considerado um macho. Mas veja que isso em condições normais, porque existem os problemas, né? Que muitas vezes mesmo a pessoa possuindo a predisposição, por assim dizer, para aquilo, ainda assim não consegue exercer. Só que isso daí não invalida o sexo da pessoa. Então, por exemplo, o homem que tem testículo, mas por algum problema não produz espermatozoide e já não é mais capaz de fecundar. Isso aí é um homem, porque tem testículo, entendeu? Pode acontecer, mas ainda é um homem. Então, o intersexo é utilizado como argumento em favor das pessoas trans. Tentam falar o seguinte: olha, a biologia não pode definir o que é homem e mulher porque não é capaz de definir nem mesmo o que é o macho e a fêmea. Entretanto, a biologia é sim capaz de definir o que é macho e fêmea e, por consequência, homem e mulher. Então, esse aqui é um argumento que é utilizado, mas que também está incorreto. Seguindo aqui, eu vou dar um exemplo de intersexo, né, que é a síndrome da insensibilidade androgênica. A síndrome da insensibilidade androgênica é uma síndrome que acomete alguns homens que, embora possuam testículos e produzam testosterona, não são sensíveis aos efeitos da mesma, né, ou seja, a testosterona, e por isso não desenvolvem características secundárias. Vai lembrar que as características secundárias elas são dadas pelos hormônios, né? Os hormônios, por sua vez, são produzidos nas glândulas sexuais. Então, no caso do intersexo, por exemplo, essa pessoa, ou melhor, da pessoa que tem a síndrome da insensibilidade androgênica, né? Ela é uma pessoa que tem testículo e que produz testosterona, só que não tem a capacidade de utilizar essa testosterona. Então, as células não têm um receptor que absorve a testosterona e por isso a pessoa, embora produza, não tem os efeitos da testosterona. Ou seja, não tem o efeito masculinizante. Quando isso acontece, essa pessoa, embora seja um homem, ela desenvolve características femininas. No caso da síndrome de Moll, que é a mesma síndrome da insensibilidade androgênica, né, por exemplo, a pessoa ela produz muita testosterona e devido a um processo fisiológico natural, em que quando o homem ele produz muita testosterona, essa testosterona é convertida em estradiol, né? As pessoas que têm essa síndrome tendem a ter as características externas femininas e de toda forma parecer uma mulher, inclusive possuindo a própria genital. Então possui a vagina, só que não tem útero. Não tem útero e não tem ovário. Por que ela se desenvolveu assim? Por causa da insensibilidade androgênica. Isso é, a testosterona e os hormônios andrógenos, né, os hormônios masculinos, são responsáveis por dar as características masculinas ao homem. Se o seu corpo não é capaz de receber esses hormônios e utilizá-los, você não vai conseguir se masculinizar, você não vai conseguir é, ter os efeitos desses hormônios. Então você vai acabar ou parando ali no estado mais ou menos infantil, em que você não desenvolve nenhuma característica secundária, né? Ou seja, aquelas características da puberdade. Ou no caso dessa síndrome, por exemplo, os homens eles acabam reproduzindo muita testosterona, o que é convertido em estradiol, e essas pessoas chegam inclusive a desenvolver seios na puberdade. Inclusive vivendo como uma mulher e parecendo muito uma mulher, mas não tendo ali o principal da mulher, que seria os seus ovários e os seus ovos. Então, exemplo, por exemplo, dessa síndrome, que é a síndrome da sensibilidade androgênica. Aqui a gente vai ter um esquemazinho, né?
Então ali vamos ter o sexo masculino, dados nos cromossomos X e Y, né? E veja que há produção de testosterona, só que não há o receptor. Então a célula não consegue absorver a testosterona e por isso gera a síndrome de Murray, né? Que é a síndrome de sensibilidade androgênica. Então, em condições normais, a pessoa vai se desenvolver como um menino, um homem, e nessa condição de síndrome de Murray ou da síndrome da insensibilidade androgênica, ela vai acabar desenvolvendo características femininas, tal como aparece aqui no exemplo. Então, esse, por exemplo, é um exemplo de intersexo que não invalida o sexo da pessoa. O sexo ainda é o mesmo. Só que teve um problema que fez com que não fosse desenvolvido as características secundárias do sexo. Mas o sexo está ali colocado. Por fim, vamos ter aqui a nossa conclusão. Então, por falta de fundamento nos próprios campos em que a teoria é desenvolvida e pretende se afirmar, seja biológico, social ou cultural, a teoria de gênero não possui validade científica dentro das chamadas ciências sociais nem das ciências naturais, ciências biológicas, podendo ser classificada como uma pseudociência. Ademais, outra classificação ainda lhe pode ser atribuída, a de ideologia. Veja que no título estava transgeneridade versus, né, ideologia de gênero. Então tem um momento que eu coloco a partir de quando é que a teoria ela passa a se tornar ideologia, né? Quando ela vira aquela imposição. Então, ademais, outra classificação ainda lhe pode ser atribuída, que é a de ideologia. A teoria tem a sua transmutação de teoria para ideologia no exato momento em que ignora todos os aspectos e elementos que a contradizem e pondo a sua aceitação apesar da sua invalidade. Então, aquilo que se pretendia ser uma teoria acaba se tornando uma ideologia. Por quê? Porque ignora, aparentemente propositalmente, todos esses aspectos que contradizem essa teoria e ainda assim se continua se afirmando ou continua se impondo. Nesse caso, como uma ideologia, ou seja, como algo que contradiz ali a, a realidade dos fatos, né? Então, essa aqui é a conclusão desse slide. Fico por aqui. Até a próxima, em que eu vou tentar colocar as implicações da aplicação dessa ideologia, né, na sociedade. É isso, eu fico por aqui.